Parte 15. Hammersmith. Numa semana de férias escolares, com Molly em casa e numa terça-feira em que Ash estava de folga do hospital, eles pegaram um trem para Londres a fim de visitar o irmão de Nora e Evan no apartamento deles em Hammersmith. Joey parecia bem, e o marido tinha a mesma aparência de quando Nora o viu no celular do irmão com sua vida olímpica. Joey e Evan se conheceram em uma aula de crossfit na academia do bairro. Nesta vida, Joey trabalhava como engenheiro de som, enquanto Evan, Dr. Evan Langford, mais precisamente, trabalhava como analista de radiologia no Royal Mardens Hospital. Então, Ash e ele tinham muitos assuntos relacionados a hospitais dos quais reclamar junto. Joey e Evan foram maravilhosos com Molly, fazendo perguntas detalhadas sobre o que o panda andava aprontando. E Joey preparou uma deliciosa massa com alho e brócolis. É apuliana, aparentemente, explicou ele a Nora, voltando às raízes aqui. Nora pensou no avô italiano e se perguntou como ele havia se sentido ao descobrir que a London Brick Company ficava em Bedford, na verdade. Teria ficado muito frustrado ou simplesmente decidido tirar o melhor proveito daquela situação. Devia haver uma versão de seu avô que foi para Londres e no primeiro dia acabou atropelado por um ônibus de 2 andares em Piccadilly Circus. Joe e Evan tinham um rack de vinhos enormes na cozinha e Nora notou que uma das garrafas era de Shiraz californiano do vinhedo Buena Vista. Ela se arrepiou ao ver as duas assinaturas no rótulo: Alicia e Eduardo Martinez. Ela sorriu, tendo a sensação de que Eduardo era igualmente feliz nesta vida. Nora se perguntou por um instante como era Alicia, quem ela era. Pelo menos, o pôr do sol era lindo lá. Tá tudo bem? Perguntou Ash enquanto Nora encarava o rótulo distraída. Tá sim. É só que parece ser bom esse. É meu favorito, confessou Evan. Um excelente vinho. Vamos abri-lo? Bom, respondeu Nora, só se vocês já forem beber. Eu não, disse Joey. Eu vim exagerando um pouco nos últimos tempos. Estou meio que numa fase abstêmia. Você conhece seu irmão, acrescentou Evan, dando um beijo na bochecha de Joey. É 8 ou 80. Ah, é? Eu bem sei. Elman já trazia o saca-rolhas na mão. Tive um dia puxado no trabalho, então não me incomodo de entornar a coisa toda direto da garrafa se ninguém for me acompanhar. Tô dentro, disse Ash. Eu passo, disse Nora, lembrando que da última vez que vira o irmão naquele VIP Business Long do hotel, ele tinha confessado ser alcoólatra. Eles deram um livro ilustrado para Molly e Nora leu para a filha no sofá. A tarde passou rápido. Eles conversaram sobre as últimas notícias, sobre música e filmes. Joe e Evan tinham gostado bastante de O Bar da Última Chance. Um pouco mais tarde, para a surpresa de todos, Nora abandonou o terreno seguro da cultura pop e foi direto ao ponto com o irmão. Alguma vez você ficou puto comigo? Você sabe, por ter saído da banda? Faz tantos anos isso, maninha. Muita água já passou por baixo dessa ponte. Mas você queria ser um astro do rock. Ele ainda é um astro do rock, argumentou Evan rindo, mas é todo meu. Eu me sinto como se tivesse errado com você, Joey. Não se sinta, mas também me sinto se tivesse errado com você, de certa forma, porque fui tão babaca, eu te tratei muito mal por um tempo. Essas palavras foram como um bálsamo que ela havia esperado anos para ouvir. Deixa isso pra lá, conseguiu dizer Nora. Antes de ficar com Eva, eu era tão ignorante em relação à saúde mental. Achava que ataques de pânico era uma grande bobagem. Você sabe, coisa da sua cabeça. Deixa de frescura, maninha. Mas então, quando Evan começou a ter os dele, eu entendi como são bem reais. Não foram só os ataques de pânico, só não parecia a coisa certa. Não sei. Se quer saber, acho que você é mais feliz nessa vida do que naquela em que está. Quase disse morto na banda. Seu irmão sorriu e olhou para ela. Achava difícil Joey acreditar naquilo, mas Nora precisava aceitar que, como sabia muito bem agora, algumas verdades eram simplesmente impossíveis de enxergar. Triciclo. Com o passar das semanas, Nora começou a perceber que algo incrível estava acontecendo. Ela começou a se lembrar de aspectos de sua vida que nunca tinha vivido de fato. Por exemplo, um dia alguém que ela nunca havia visto em sua vida raiz, uma amiga que, ao que parecia, tinha conhecido enquanto estudava e dava aulas na universidade, ligou para convidá-la para almoçar.
E quando a palavra Lara pipocou na tela do celular, um sobrenome lhe ocorreu, Lara Bryan. E ela visualizou Lara por inteiro. E de algum modo sabia que seu companheiro se chamava Mo e que tinha um bebê chamado Aldous. E depois ela encontrou e confirmou todas aquelas coisas. Essa espécie de déjà vu acontecia com frequência cada vez maior. Sim, óbvio que havia o deslize ocasional, como esquecer que Ash tinha asma e que ela tentava manter sob controle com a corrida. Desde quando você tem asma? Desde os 7 anos. Ah, é sim, pensei que você tinha dito eczema. Nora, você está bem? Sim, bem. É só que eu tomei um vinhozinho no almoço com a Laura e estou meio alta. Mas aos poucos esses deslizes se tornaram menos frequentes. Cada dia era como uma peça sendo colocada num quebra-cabeça, e como cada peça adicionada, ficava mais fácil saber como seria a forma das peças que faltavam. Enquanto em todas as outras existências ela vivia em constante busca por pistas ou sentindo uma atriz interpretando um papel, nesta ela percebia gradualmente que quanto mais relaxava, mais as coisas vinham à sua mente. Nora também amava passar o tempo na companhia de Molly. A anarquia acolhedora dela brincando em seu quarto ou a ligação estreita que era estabelecida ao ler uma história para ela, a simples magia que o tigre que veio para o chá ou de passear no jardim. Olha para mim, mamãe, disse Molly enquanto pedalava seu triciclo numa manhã de sábado. Mamãe, olha, você está vendo? Muito bem, Molly, você está arrasando. Mamãe, olha, vrum! Vai, Molly! Mas então a roda dianteira do triciclo escorregou do gramado para o canteiro de flores. Molly caiu e bateu a cabeça com força numa pedra pequena. Nora saiu em disparada, levantou a filha e a examinou. Molly estava nitidamente machucada, com um corte na testa, a pele arranhada e sangrando, mas não queria demonstrar o que sentia, mesmo com o queixo trêmulo. Eu tô bem, disse ela devagar, a voz frágil como porcelana. Tô bem, tô bem, tô bem, tô bem. Cada tô bem se aproximava mais das lágrimas, mas então voltava a se acalmar. Apesar de todo o medo noturno de ursos, Molly tinha uma resiliência que Nora não pôde deixar de admirar, mas nem de se inspirar com ela. Este pequeno ser humano havia saído dela. Era de algum modo parte dela, e se Molly possuía alguma força oculta, então talvez Nora também possuísse. Nora a abraçou. Tá tudo bem, filha. Minha garotinha corajosa, tá tudo bem. Como está se sentindo agora, querida? Tudo bem. Foi como nas férias. Nas férias? É, mamãe, respondeu a menina um pouco chateada por Nora não conseguir se lembrar. O escorrega. Ah, é sim, o escorrega. É, que boba eu, mamãe bobinha. De repente, Nora sentiu algo por dentro, uma espécie de medo, tão real como o medo que sentira naquele arrecife do Ártico cara a cara com o urso polar. Medo do que estava sentindo. Amor. Você podia comer nos restaurantes mais sofisticados, experimentar cada prazer sexual possível, cantar num palco em São Paulo para 20 mil pessoas, se banhar em tempestades de aplausos, viajar aos confins da terra, ter milhões de seguidores na internet, ganhar medalhas olímpicas, mas sem amor, nada disso tinha o menor sentido. E quando pensava em sua vida raiz, no problema fundamental dela e o que a havia deixado vulnerável, na verdade tinha sido a ausência de amor. Nem o irmão a quisera naquela vida. Depois da morte de Voltes, não havia sobrado ninguém. Ela não amava ninguém e ninguém a amava. Ela se sentira vazia, sua vida ficara vazia, perambulando por aí, fingindo algum tipo de normalidade humana, como um modelo ciente de desespero, exercitando apenas o básico da sobrevivência. Mas aqui, bem aqui nesse jardim, em Cambridge, sobre o céu cinzento, ela sentiu o poder daquilo, o poder apavorante de amar incondicionalmente e de ser amada incondicionalmente. Tudo bem, seus pais ainda estavam mortos nesta vida, mas aqui havia a Molly, havia o Ash, havia o Joey, havia uma rede de amor para amortecer sua queda. E mesmo assim, tinha a sensação bem lá no fundo de que tudo isso chegaria logo ao fim. Ela sentia que, apesar de toda esta perfeição, havia algo errado no meio do certo. E o que estava errado no meio do certo? E não podia ser consertado, porque a falha era a própria perfeição. Tudo estava certo, e, no entanto, ela não havia conquistado nada disso.
Ela havia chegado na metade do filme. Havia retirado o livro da biblioteca, mas na verdade não era dona dele. Ela estava assistindo a própria vida como se por trás de uma janela. Nora era, como começava a se sentir, uma fraude. Ela queria que essa fosse a sua vida real, mas não era, e ela apenas queria poder esquecer esse fato. Queria muito. Mamãe, você está chorando? Não, Molly, não, tô bem. A mamãe tá bem. Parece que você tá chorando. Vamos cuidar desses machucados? Mais tarde, naquele mesmo dia, Molly completou o quebra-cabeça de animais selvagens enquanto Nora estava sentada no sofá fazendo carinho no Platão, a cabeça pesada e quente do cão em seu colo. Ela olhou para o jogo de xadrez decorativo sobre o baú de móvel. Um pensamento lhe ocorreu e ela o ignorou, mas então ele se infiltrou de novo em sua cabeça. Assim que Ashe chegou em casa, ela lhe disse que queria visitar uma velha amiga de Bedford e que demoraria algumas horas para voltar. Não está mais aqui. Assim que entrou no asilo Oakleaf e antes de sequer chegar à recepção, Nora viu um senhor frágil de óculos a quem reconheceu. Ele estava tendo uma discussão ligeiramente acalorada com o enfermeiro que parecia exasperado. A aparência dele era de um suspiro humano. Eu gostaria muito de ir ao jardim, disse o velho. Sinto muito, mas o jardim está sendo usado hoje. Só quero me sentar no banco e ler o jornal. Talvez se o senhor tivesse se inscrito para a sessão de jardinagem. Eu não quero uma sessão de jardinagem, quero falar com o Davac. Isso tudo é um grande mal-entendido. Nora tinha ouvido o ex-vizinho falar do filho da Vaque antes, quando ela lhe entregara seus remédios. Aparentemente, o filho o vinha pressionando para que se internasse no asilo, mas o senhor Banerjes insistia em ficar na própria casa. Não há um jeito de eu... Àquela altura, ele percebeu que estava sendo observado. Senhor Banerje, ele encarou Nora confuso. Oi, quem é você? Nora, você sabe, Nora Sheed. Então, sentindo-se muito nervosa para pensar direito, acrescentou: Sou sua vizinha, na Bancroft Avenue. Ele balançou a cabeça negativamente. Acho que você fez confusão, querida. Não moro lá há mais de 3 anos e tenho certeza de que você não era minha vizinha. O enfermeiro inclinou a cabeça para o senhor Banerje, parecendo um filhote confuso. Talvez o senhor tenha se esquecido. Não, disse Nora, percebendo seu erro. Ele tem razão. Eu me confundi. Tenho problemas de memória às vezes. Nunca morei lá. Foi em outro lugar e outra pessoa. Perdão. Eles retomaram a discussão enquanto Nora se lembrava do jardim do Sr. Banerje, repleto de lírios e dedaleiras. Posso ajudá-la? Ela voltou o olhar para o recepcionista. Um homem ruivo de óculos e pele cheia de sardas, um leve sotaque escocês bem educado. Nora lhe contou quem era e disse que havia ligado mais cedo. A princípio ele pareceu um pouco confuso. E você disse que deixou uma mensagem? Ela cantarolou uma melodia baixinho enquanto procurava o e-mail. É, pelo telefone. Tentei ligar por horas, mas não consegui. Então acabei deixando o recado. Mandei um e-mail também. Ah, tá, entendo. Sinto muito por isso. Você está aqui para visitar alguém da família? Não, explicou Nora. Não sou da família, só alguém que a conhecia, mas ela sabe quem eu sou. O nome dela é Senhora Elm. Nora tentou se lembrar o nome completo. Desculpe, é Louise Elm. Se falar meu nome, Nora Sheed. Ela era ela era bibliotecária da escola Hazeldame. Achei que ela gostaria de receber uma visita. O homem tirou os olhos da tela do computador e encarou Nora sem conseguir disfarçar sua surpresa. A princípio, Nora achou que tinha se enganado, ou que Dillon tinha se enganado naquela noite do La Cantina. Ou talvez a senhora Elma daquela vida tenha tido um destino diferente nesta vida. Embora Nora não soubesse ao certo como sua decisão de trabalhar em um abrigo de animais poderia ter levado a um final diferente para a senhora Elma nesta vida. Mas isso não fazia sentido, já que em nenhuma das vidas ela mantivera contato com a bibliotecária depois de sair da escola. Qual é o problema? Perguntou Nora ao recepcionista. Sinto muito lhe dizer isso, mas Louise Helman não está mais aqui. Onde ela está? Na verdade, ela morreu faz 3 semanas. A princípio, ela imaginou que deveria haver algum erro no sistema. Tem certeza? Tenho, infelizmente. Ah, disse Nora. Ela não sabia bem o que dizer nem o que sentir. Baixou o olhar para sua sacola de pano que havia trazido com ela no carro, no banco do carona. Uma bolsa contendo o jogo de xadrez que havia trazido para jogar uma partida com ela e para lhe fazer companhia.
Perdão, eu não sabia. Eu não, na verdade, fazia muitos anos que eu não a via, vários anos, mas alguém me contou que ela estava aqui. Sinto muito, disse o recepcionista. Não, não tem problema, eu só queria agradecer a ela por ter sido tão boa para mim. Ela morreu em paz, revelou ele, literalmente dormindo. Nora sorriu e começou a se retirar educadamente. Que bom, obrigada. Obrigada por cuidar dela. Eu vou agora. Tchau. Um incidente com a polícia. Ela voltou para Shakespeare Road com a sacola e o jogo de xadrez sem saber ao certo o que fazer. Sentia o corpo meio dormente, como se não estivesse formigando. Mas aquela sensação de estática difusa que havia experimentado antes, quando o fim de uma existência específica se aproximava. Tentando ignorar aquela sensação em seu corpo, ela seguiu em direção ao estacionamento. Passou pelo antigo apartamento térreo com jardim adjacente no número 33A da Bancroft Avenue. Um homem que ela nunca vira antes estava levando uma caixa de lixo reciclável para fora. Ela pensou na bela casa em Cambridge que agora possuía e não pôde evitar comprá-la aquela casa feinha numa rua cheia de lixo. A dormência diminuiu um pouco. Ela passou pela casa do Sr. Banerjee, ou que tinha sido a casa dele, e viu a única casa própria da rua que não havia sido desmembrada em apartamentos, embora estivesse com uma aparência bem diferente. O pequeno gramado à frente da casa não parecia ver um cortador de grama há muito tempo, e não havia sinal das clemastides e das marias sem vergonhas plantadas no vaso que Nora tinha regado para o vizinho no verão anterior, enquanto ele se recuperava da cirurgia no quadril. Na calçada, ela notou algumas latas de cervejas amassada. Viu uma mulher de cabelo loiro com corte Chanel e pele queimada de sol andando em sua direção com duas crianças pequenas num carrinho duplo. Parecia exausta. Era a mulher com quem conversava na loja de revista no dia que havia decidido morrer. A que tinha parecido feliz e relaxada. Kerry Anne. Ela não havia notado Nora porque um dos filhos estava chorando e ela tentava acalmar o menino agitado de bochechas ruborizadas, balançando o dinossauro de plástico diante do seu rosto. Jake e eu parecíamos coelhos, mas conseguimos. Dois diabinhos. Só que valeu a pena, sabe? Eu me sinto plena. Posso te mostrar umas fotos? Então, Kerry Anne ergueu o olhar e viu Nora. Eu conheço você, não conheço? Nora? Sim. Oi, Nora. Oi, Kerriane. Você se lembra do meu nome? Ah, uau! Eu te idolatrava na escola. Você parecia ter tudo. Você acabou participando das Olimpíadas. Na verdade, sim. Meio que uma de mim participou. Não foi bem o que eu queria que fosse, mas enfim, o que é, né? Kerriane pareceu ficar confusa por alguns segundos, e então o filho jogou o dinossauro na calçada e o brinquedo parou ao lado de uma das latas amassadas. Certo. Nora pegou o dinossauro, um estegossauro, agora que via mais de perto, e o entregou a Kerriane, que sorriu em agradecimento e seguiu para a casa que devia ter pertencido ao Sr. Banerjee, no exato momento em que o menino elevou sua birra à máxima potência. Tchau, despediu-se de Nora. Tchau. E Nora se perguntou qual teria sido a diferença. O que havia forçado o Sr. Banerjee a ir para o asilo ao qual ele estivera determinado a não ir? Ela era a única diferença entre os dois Sr. Banerjee, mas qual era a diferença? O que ela tinha feito? Ajudado o velho a fazer compras de mercado pelo computador? Buscado os remédios dele na farmácia algumas vezes? Nunca subestime a grande importância das coisas pequenas, disse a senhora Elma. Você deve sempre se lembrar disso. Ela ficou olhando para sua janela, pensou em si mesma e sua vida raiz, pairando entre a vida e a morte em seu quarto. Equidistante, por assim dizer. E pela primeira vez, Nora se preocupou consigo mesmo como se fosse, na verdade, outra pessoa. Não só mais uma versão de si mesmo, mas uma outra pessoa. Como se finalmente, com a ajuda de todas as experiências de vida que agora possuía, ela tivesse se tornado alguém que sentia pena de seu antigo eu. Não se tratava de autopiedade, porque ela era um outro eu agora. Então alguém apareceu em sua janela, uma mulher que não era ela, segurando um gato que não era o Voltário. Então o que ela esperava? Enfim, mesmo quando começou a sentir fraqueza e a vista embaçada de novo. Nora foi em direção ao centro da cidade. Seguiu pela rua principal. Sim, ela estava diferente agora. Se sentia mais forte, tinha liberado coisas dentro de si, coisas que talvez jamais fosse conhecer se não tivesse cantado no estádio, ou enfrentado o urso polar, ou sentido tanto amor, medo e coragem.
Havia uma comoção em frente à farmácia Boots. 2 garotos estavam sendo presos por policiais enquanto um segurança de loja ali perto falava no walkie-talkie. Ela reconheceu um dos garotos e se aproximou dele. Léo, um policial gesticulou para que ela se afastasse. Quem é você? Perguntou Léo. Eu? Nora se deu conta de que não poderia responder, sua professora de piano, e se deu conta do tamanho da loucura que era, no meio daquela situação tensa, perguntar o que estava prestes a perguntar. Mas ainda assim perguntou: Você faz aula de música? Léo baixou o olhar enquanto lhe colavam as algemas. Não fiz aula de música nenhuma. A voz dele perdeu a arrogância. O policial não estava nada satisfeito. Por favor, senhorita, deixe isso conosco. Ele é um bom menino, argumentou Nora. Por favor, não sejam muito duros com eles. Pois bem, este bom menino acaba de roubar 200 libras em mercadorias dali. E acabamos de descobrir que ele também carregava uma arma escondida. A arma? Uma faca. Não, deve haver algum engano. Ele não é esse tipo de menino. Ouviu isso? Disse o policial para o colega. Essa moça aqui acha que o nosso amigo Léo Thompson não é o tipo de menino que se mete em encrencas. O outro policial riu. Ele está sempre se metendo em encrencas, esse aqui. Agora, por favor, disse o primeiro policial, nos deixe fazer o nosso trabalho? Sim, disse Nora, certo? Faça tudo o que eles mandarem, Léo. Ele a encarou como se ela tivesse sido enviada como parte de alguma pegadinha. Alguns anos atrás, a mãe dele, Doreen, havia entrado na teoria das cordas a fim de comprar um teclado barato para o filho. Ela andava preocupada com o comportamento dele na escola, e Léo havia demonstrado interesse pela música, então ela queria agendar aulas de piano para ele. Nora explicou que tinha um teclado e que sabia tocar, mas não possuía nenhuma experiência formal como professora. Doreen havia confessado não ter muito dinheiro, então elas fizeram um acordo, e Nora tinha adorado suas tardes de terça-feira ensinando a Léo a diferença entre os acordes da sétima maior e menor, e sua impressão era de que Léo era um ótimo menino, ansioso por aprender. Dory havia percebido que Léo estava começando a andar com más companhias, mas quando iniciou as aulas de música passou a melhorar em outras coisas também. E de uma hora para outra não estava mais se encrencando com os professores e tocava de tudo, de Chopin passando por Scott Joplin, Frank Ocean, John Legend e Rex Orange Country, com a mesma dedicação e comprometimento. Algo que a senhora Elma tinha dito em uma das primeiras visitas de Nora à Biblioteca da Meia-Noite lhe veio à cabeça. Cada vida contém muitos milhões de decisões, algumas grandes, algumas pequenas, mas cada vez que uma decisão é tomada em detrimento de outra, os resultados são diferentes. Ocorre uma variável irreversível, o que por sua vez leva a outras variações. Nesta linha do tempo agora, onde havia feito mestrado em Cambridge, se casado com Ash e tido uma filha, Nora, não estivera na teoria das cordas naquele dia, 4 anos atrás, quando Doreen e Léo deram uma passada lá. Nesta linha do tempo, Doreen nunca encontrou uma professora de música que pudesse pagar, e então Léo nunca persistira na música por tempo suficiente para se dar conta de que tinha talento. Ele nunca se sentou ao lado de Nora numa terça-tarde, se dedicando a uma paixão que se estendia à própria casa, onde compunham melodias. Nora se sentiu enfraquecer, não só dormência e vista embaçada, mas algo mais forte, uma sensação de mergulhar no nada acompanhada por um ligeiro escurecer da visão. A sensação de outra Nora bem ali, à espreita, pronta para continuar de onde esta parasse. Seu cérebro pronto para preencher as lacunas e ter uma desculpa perfeitamente legítima para estar passando o dia em Bedford e para preencher cada ausência como se tivesse ficado aqui o tempo todo. Preocupada com o que sabia que aquilo significava, ela deu as costas a Léo e seu amigo, enquanto os dois eram escoltados até o carro de polícia. Os olhos de todas as pessoas na rua principal de Bedford sobre eles, e acelerou o passo até o estacionamento. Esta é uma vida boa. Esta é uma vida boa. Esta é uma vida boa. Um novo jeito de enxergar. Ela chegou mais perto da estação, passando pelo espalhafatoso zigue-zague vermelho e amarelo do La Cantina, uma verdadeira enxaqueca mexicana, com um garçom lá dentro tirando cadeiras de cima das mesas. E passou pela teoria das cordas também, fechada, com um bilhete manuscrito na porta. Infelizmente, a teoria das cordas não pode mais funcionar neste local. Por causa de um aumento do aluguel, não conseguimos mais manter o negócio aberto. Obrigado a todos os nossos clientes fiéis. Era o mesmo bilhete que tinha visto com Dylan.
A julgar pela data escrita em caneta hidrográfica na caligrafia de Neil, foi colocada ali há quase 3 meses. Aquilo era triste, porque a teoria das cordas tinha significado muito para as pessoas. No entanto, Nora já não trabalhava na loja quando o negócio desandou. Bem, pelo menos vendi muitos teclados e alguns bons violões e guitarras também. Durante a adolescência, Joe e Ellen tinham zombado da cidade natal do jeito que os adolescentes fazem e diziam que o famoso presídio de Bedford era só a parte interna da prisão, que o restante da cidade era a parte externa da prisão e que você devia aproveitar qualquer chance de fuga. Mas o sol brilhava agora, enquanto ela se aproximava da estação, e a sensação que deu foi que ela estivesse olhando para o lugar de forma errada durante todos esses anos. Ao passar na St. Paul Square pela estátua de John Howard, reformador do sistema penitenciário, com as árvores ao redor e o rio ao fundo, refletindo a luz, ela ficou maravilhada, como se estivesse vendo pela primeira vez. Não é aquilo para o que você olha que importa, mas o que você vê. Ao dirigir de volta para Cambridge, no casulo do precioso Audi cheirando de modo quase enjoativo a vinil, plástico e outros materiais sintéticos, costurando pelo tráfego engarrafado, os carros passando como vias esquecidas, ela desejou profundamente ter sido capaz de ver a senhora Elma, a verdadeira, antes de seu falecimento. Teria sido bom jogar uma última partida de xadrez com ela antes da sua morte. E Nora pensou no pobre Léo, sentado numa cela minúscula e sem janelas na delegacia de Bedford, esperando que Doreen fosse buscá-lo. Esta é a melhor vida, disse para si mesmo, agora num tom meio desesperado. Esta é a melhor vida. Eu vou ficar aqui. Esta é a vida para mim. Esta é a melhor vida. Esta é a melhor vida. Mas sabia que não lhe restava muito tempo. As flores estão regadas. Nora estacionou o carro e correu para dentro de casa, sendo recebida por um Platão feliz e saltitante. Oi, pessoal, perguntou ela desesperadamente. Ache, Molly. Ela precisava vê-los. Estava certa de que não tinha muito tempo. Ela sentia a biblioteca da meia-noite à sua espera. Aqui fora, respondeu Ashe alegremente, do jardim nos fundos. Então Nora foi até lá e encontrou Molly mais uma vez no triciclo, nada abalada pelo acidente anterior, enquanto Ashe cuidava de um canteiro de flores. Como foi o passeio? Molly saltou do triciclo e correu para ela. Mamãe, eu estava com saudade, estou pedalando direitinho agora. Está, querida? Ela deu um abraço apertado na filha, fechou os olhos e inspirou o perfume do cabelo dela, do cachorro, do amaciante de roupas e da infância, e torceu para que o encantamento com tudo aquilo a mantivesse ali. Eu te amo, Molly, quero que saiba disso. Para sempre, você entende? Sim, mamãe. E amo seu papai também. E tudo vai ficar bem, porque independentemente do que aconteça, você vai ter sempre o papai e vai ter a mamãe também. Só que talvez não da mesma forma. Eu vou estar aqui, mas ela se deu conta de que Molly não precisava saber nada além de uma única verdade. Eu te amo. Molly pareceu preocupada. Você se esqueceu do Platão. Bom, é óbvio que eu amo Platão. Como pude esquecer o Platão? Platão sabe que eu amo, não sabe, Platão? Platão, eu te amo. Nora tentou se recompor. Independentemente do que aconteça, eles serão bem cuidados, serão amados, eles têm um ao outro e serão felizes. Então Ashe se aproximou, as luvas de jardinagem nas mãos. Tá tudo bem, Nor? Você tá um pouco pálida? Aconteceu alguma coisa? Ah, mais tarde eu te conto quando Molly estiver na cama. Tá. Ah, eu tô esperando uma entrega. Se ouvir um barulho de caminhão, deve ser ela. Certo, sim, sim. Então Molly perguntou se podia pegar o regador e Asha explicou que, como vinha chovendo um bocado nos últimos dias, não seria necessário, pois o céu já tinha cuidado das flores. Elas vão ficar bem. Estão bem cuidadas. As flores estão regadas. E aquelas palavras ecoaram na mente de Nora. Elas vão ficar bem. Estão bem cuidadas. Então, Ashe disse algo sobre ir ao cinema naquela noite e que já estava tudo combinado com a babá, e Nora tinha se esquecido completamente. Então apenas sorriu e tentou com todas as forças segurar, ficar ali. Mas estava acontecendo. Estava acontecendo, ela sabia com cada fibra do seu ser, e não havia absolutamente nada que pudesse fazer para impedir.